Tesouro Reserva. Essa é a nova opção, um novo produto do Tesouro Direto para a finalidade de reserva de emergência. A partir de agora, março, o Tesouro Direto irá começar a comercializar esse título disponível no mercado e a dúvida que fica no ar é: mas será o fim do Tesouro Selic? Quais são as diferenças entre eles? Então, esse vídeo é para que você entenda, para que a gente possa analisar aqui as opções que teremos a partir de agora. Aliás, data em que esse vídeo está sendo gravado, 7 de março, o produto Tesouro Reserva ainda não está disponível no Tesouro Direto, mas muito em breve provavelmente isso vai acontecer. E o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda qual é a melhor opção para a sua reserva de emergência. Então, se você está chegando aqui nesse canal, nesse momento, seja muito bem-vindo. Esse é o canal da Profix e eu sou Lenilson Gabriel, planejador financeiro, idealizador desse projeto. A Profix é um projeto pessoal para levar a educação financeira à maior quantidade de pessoas possível. Então, se você está aqui, já peço, considere se inscrever no canal e também dar o like, dar o joinha e compartilhar com as pessoas que eventualmente você saiba que precisa de educação financeira. Você já vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para as pessoas que se interessam por esse tema. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aqui melhor as características do Tesouro Reserva. Tesouro Reserva, um título novo disponibilizado pelo Governo Público, título soberano, que estará disponível muito em breve na plataforma do Tesouro Direto, com o objetivo de ser um ativo para atender a aplicação de reserva de emergência. Vai ser um título pós-fixado, indexado a Selic, até aqui tudo igual ao Tesouro Selic que você já conhece. Aqui que começam algumas diferenças. Liquidez 24 horas, 7 dias por semana, independente do horário que você precisar fazer alguma baixa da sua reserva de emergência, esse ativo, esse novo produto do Tesouro estará disponível. O Tesouro Selic, como você já sabe ou deve saber, a liquidez do Tesouro Selic é em dias úteis em D+1. Você pede o resgate no dia e o dinheiro entra na sua conta no dia seguinte. Uma outra novidade é não ter a marcação a mercado, e já a gente vai falar sobre esse tema. O Tesouro Selic, ele acaba tendo um pequeno componente de marcação a mercado, quase que irrelevante, mas teoricamente ainda existe, mas essa é mais uma novidade do Tesouro Reserva. A aplicação mínima simbólica também é uma novidade de R$1. Então, eu preparei aqui um comparativo para que a gente possa entender as opções e comparar o Tesouro Selic, que é a opção do Tesouro até hoje que existia para finalidade principalmente de reserva de emergência, o Tesouro Reserva. Aqui na terceira coluna vamos comparar aí os CDBs com liquidez diária e as famosas caixinhas dos bancos digitais, que também são bastante utilizados para reserva de emergência, e a famosa ainda poupança. Então vamos analisar aqui com relação à liquidez. O Tesouro Selic, ele é D+1. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando você precisa tanto aplicar ou resgatar, você pode fazer em dias úteis, no horário pré-estabelecido, das 9h30 às 18 horas. E quando você precisa resgatar, você solicita no dia, e aqui representado pelo D, e o dinheiro liquida, fica disponível na sua conta no dia seguinte. Então, um dia útil é a liquidez do Tesouro Selic. Já o Tesouro Reserva vai ser 24 horas. Então, imediatamente, D0. Você solicitará o resgate em qualquer horário do dia e o dinheiro estará disponível aí na sua conta. Então, primeira diferença. Os CDBs de liquidez diária e as caixinhas depende muito de cada banco.
e do horário, inclusive. Mas, de modo geral, são em horários comerciais e algumas outras instituições também fornecem aí a liquidez 24 horas, mas depende de cada instituição. E a poupança também, igual aí o Tesouro Reserva, 24 horas. Com relação à taxa, o Tesouro Selic cobra uma taxa de 0,2% ao ano. Isso realmente é bem pouco, se diluído ao mês. Eu não fiz de cabeça, mas vou colocar aqui quanto que isso dá ao mês se fosse fazer essa comparação. E uma novidade, na verdade não é uma novidade, mas é uma informação que poucas pessoas que utilizam sabem, é que até R$10.000 o cidadão, o investidor, não paga esse 0,2% ao ano. Então, para quem está formando a reserva de emergência aí, até R$10.000, essa taxa de 0,2% ao ano, isento. O Tesouro Reserva também vai ter essa taxa, com as mesmas características, também isento até R$10.000. CDB, caixinhas, CDBs e RDBs, os recibos bancários, não há essa taxa, e poupança também não há. Então aqui, CDB e a poupança acaba saindo em vantagem com relação à taxa. Tributação muito importante. O Tesouro Selic tem aí a tabela regressiva do imposto de renda, que eu vou deixar aparecendo aqui para que vocês confiram, que faz com que o imposto de renda ele começa em uma faixa de 22,5% e a cada praticamente 6 meses vai reduzindo 2,5% até chegar em 15% a partir de 2 anos de aplicação. Tesouro Reserva também vai contar com essa tabela regressiva e vejam que temos o IOF regressivo até 30 dias, que eu também vou deixar a tabela aparecendo para vocês. Esse imposto do IOF, para quem utiliza para reserva de emergência, dificilmente você vai colocar um dinheiro para reserva de emergência e precisar desse dinheiro em menos do que 30 dias. Então a dica que eu dou é, se existe essa possibilidade, é melhor que você praticamente, no final das contas, nem guarde, deixe parado na conta, porque a tabela do IOF, além do imposto de renda que você vai pagar de 22,5%, vai praticamente corroer, dilapidar toda a rentabilidade que você teve nesses poucos dias. Mas depois de 30 dias, esse IOF regressivo deixa de existir e permanece apenas a regra do imposto de renda. O CDB de liquidez diária e as caixinhas também são sujeitos à mesma tributação, tá? Imposto de renda regressivo e o IOF. E aqui a poupança é isenta para a poupança. A poupança não tem nenhum tipo de tributação, seja imposto de renda ou IOF. Vamos lá? Valor mínimo. Aqui o Tesouro Selic começa também mais uma característica onde o Tesouro Selic se diferencia do novo Tesouro Reserva. A aplicação mínima hoje, na data em que esse vídeo está sendo gravado novamente, março de 2026, é de R$ 184,18. O Tesouro Reserva vai ser R$1. Então acaba ficando mais acessível para a maioria, grande parte da população brasileira. Os CDBs de liquidez diária e as caixinhas também depende. Algumas instituições oferecem opções a partir de R$1.000, múltiplos de 1.000, outras a partir de 100, mas a grande parte das instituições financeiras digitais hoje em dia também já oferece a possibilidade de você fazer aportes a partir de R$1. E a poupança, nesse sentido, ganha também, porque a partir de 1 centavo você já consegue aplicar recurso na poupança. E por fim, a rentabilidade. O Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade pós-fixada da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, considerada no mercado financeiro a taxa livre de risco, que hoje está em 15% ao ano, mais um componente aqui de 0,099% ao ano. Veja, 0,099% ao ano.
Também vou deixar aqui na tela quanto que isso representa ao mês. Vai ser 0,000 alguma coisa, que é muito pouquinho, praticamente imperceptível da rentabilidade do seu Tesouro Selic. Então, com o Tesouro, e assim como o Tesouro Reserva e os CDBs de liquidez diária e as caixinhas são ativos, investimentos pós-fixados, eles seguem a rentabilidade da Selic. Então, se a Selic é elevada, a taxa de rentabilidade desses ativos são atreladas a essa taxa elevada. Se a taxa de juros cai, consequentemente, a taxa de rentabilidade desses ativos acompanha também essa redução da taxa. O Tesouro Reserva vai ter somente a Selic, não tem esse componente de 0,099% ao ano, que é aqui que tem a diferença da marcação a mercado. E a gente vai falar já já. CDBs tem rendimento da Selic, na verdade, praticamente o CDI, que na prática é a mesma coisa, fica aí 0,10% de diferença. A Selic é 15% ao ano, o CDI gira em torno de 14,9% ao ano, que fazendo a equivalência mensal é praticamente a mesma coisa. CDI, que na sigla Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa que o mercado pratica como referência para comparar rentabilidades, é a taxa que os bancos praticam entre eles para empréstimos de recursos de um dia para o outro, que acaba sendo tema para outro vídeo. Se você quiser conhecer mais sobre entender mais o que é o CDI, deixa um comentário que eu preparo um vídeo aqui para trazer para vocês, mas acaba não sendo o objetivo para o vídeo de hoje. E a poupança tem uma característica diferente de rentabilidade. Então, ela tem uma rentabilidade específica se a Selic está em um determinado patamar, que é de 0,5% ao mês. Se a Selic estiver maior que 8,5% ao ano, que é o caso em que estamos vivendo. Hoje a Selic está em 15%, então a poupança tem rentabilidade de 0,5% ao mês. E se a Selic estiver igual ou menor que 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, se a Selic estiver em um patamar, por exemplo, de 8% ao ano, a poupança vai ter rentabilidade de 5,6% ao ano. 0,5% que a poupança tem de rentabilidade dá 0,17% ao ano, já é bem abaixo da Selic, o que vocês podem conferir por aqui. Agora, com relação à marcação a mercado, por mais que teoricamente o Tesouro Selic tenha, é uma marcação a mercado, um nível, todo ativo que tem a marcação a mercado, ele tem um índice de volatilidade. E a volatilidade, em termos simples, nada mais é do que o percentual que esse ativo pode ter de variação no seu preço, seja para cima ou para baixo, ao longo do ano. No caso do Tesouro Selic, a volatilidade média histórica é de 0,0 alguma coisa. É extremamente baixa. A última vez em que houve uma pequena volatilidade em que a marcação a mercado afetou o Tesouro Selic foi na época, se eu não me engano, do Covid, que era um momento em que a humanidade, por um curto período de tempo, não sabia o que ia acontecer, havia incertezas em praticamente todos os mercados, e o Tesouro Selic, que é considerado o ativo livre de risco no Brasil, também sofreu a marcação a mercado em função dessa incerteza que pairava no mundo todo, e no mercado financeiro não é diferente. Então, na prática, hoje em dia, não há praticamente o efeito da marcação a mercado, não tem efeito significativo no Tesouro Selic. Então, na minha visão, essa característica do Tesouro Reserva não acaba sendo extremamente um diferencial em relação ao Tesouro Selic. Um outro ponto importante que eu não coloquei na tabela, mas vale mencionar, é ter a proteção do FGC. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, garante para ativos bancários uma proteção
de até R$250 mil por CPF e até R$1 milhão dividido entre até 4 instituições. No caso de insolvência dessa instituição, o FGC garante o investimento da pessoa, do investidor, fazendo com que seja seguro aplicar nessa instituição. Mas Tesouro Selic, Tesouro Reserva não tem FGC porque já são praticamente o ativo mais seguro do mercado financeiro brasileiro. A poupança também está incluída no FGC. Então, pessoal, o que na minha visão eu acredito que o Tesouro Reserva tem uma diferença entre o Tesouro Selic? Praticamente ser 24 horas, hoje o Tesouro Selic não é, ter a possibilidade, a flexibilidade de aportes menores do que os atuais R$ 184,18 do Tesouro Selic. E até para contextualizar, pessoal, a reserva de emergência, como prega um bom planejamento financeiro, é aquela reserva em que você prioriza. O mais importante não é a rentabilidade, é sim a liquidez. É estar disponível para que você utilize no caso de uma emergência. Agora, veja, é importante salientar que se você não pode esperar um dia de liquidação de um Tesouro Selic para sanar uma emergência que você venha a ter, se as 24 horas do Tesouro Reserva para você é extremamente importante, ótimo. Mas talvez seja um ponto de atenção no seu planejamento financeiro. Se você não consegue aguardar um dia para liquidar um resgate do Tesouro Selic, talvez você precisa rever o seu planejamento financeiro, porque um dia, na maioria das vezes, é mais que suficiente para que você solicite um resgate, tenha um dinheiro disponibilizado na sua conta no dia seguinte, para você resolver a sua emergência. Então, para fins práticos, Tesouro Selic e Tesouro Reserva têm essas pequenas diferenças, mas para efeitos de rentabilidade atendem igualmente a sua composição da reserva de emergência. Contudo, olhando aqui no site do Tesouro Direto, hoje 7 de março, o produto Tesouro Reserva ainda não está disponível para aplicação. Provavelmente houve algum atraso, mas a previsão estava para o começo de março, hoje já é dia 7 de março, então aqui os produtos disponíveis no site do Tesouro ainda são o Tesouro IPCA+, Renda Mais, Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Selic. Então, provavelmente, esperamos aí que muito em breve o Tesouro Reserva esteja disponível para aplicação. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer ainda nesse vídeo é fazer pequenas simulações, principalmente entre o Tesouro Selic e a poupança. Porque se você tem também, se a sua opção para a sua reserva de emergência não foi o Tesouro Selic, também não será o Tesouro Reserva, você prefere colocar na caixinha do banco digital onde você tem conta, porque para você talvez é mais fácil de organizar a sua reserva em caixinhas, tudo bem. A performance da caixinha dos bancos digitais é praticamente a mesma do Tesouro Selic e também está amparado pelo FGC até 250 mil, tá tudo bem. Mas ainda existem pessoas no Brasil que investem, têm os seus recursos, não somente a reserva de emergência, mas o recurso da vida inteira aplicado em poupança. Então, nós vamos fazer uma pequena simulação para que você, se ainda tem recurso em poupança, você consiga ver o efeito que isso tem no seu patrimônio ao longo do tempo. Esse site que está aparecendo na tela é o site Calculadora do Cidadão, a ferramenta Calculadora do Cidadão, que você encontra gratuitamente no site do Banco Central do Brasil. Basta você colocar aí praticamente no Google, né? Digita lá Calculadora do Cidadão, que vai aparecer para você. Então, nós vamos primeiro fazer uma simulação, uma breve simulação aqui de um valor aplicado na Selic. Então, aqui nessas abas superiores, você consegue corrigir valores pelo índice de preço, o IGPM, TR, que é a taxa referencial, poupança, Selic, CDI. Então,
É uma ferramenta bem bacana para você exercitar, corrigir valores, uma ferramenta confiável do Banco Central. Então, Selic, vamos colocar aqui uma data fictícia, vamos, por exemplo, colocar 1 de março de 2020 até 1 de março de 2026. O valor a ser corrigido, R$10.000. Então, clico em corrigir valor. Então, veja que nesse período, R$10.000 aplicado em 1 de março de 2020 vai render aqui no final, na data final, R$17.537,98, 75,37% de rentabilidade. Muito bem, anote aí esse valor. Nova pesquisa, agora vamos para a poupança. Vou mudar aqui a aba, vou colocar a mesma data, 1/3 de 2020 até 1/3 de 2026. Valor a ser corrigido, R$10.000. Vamos colocar aqui a regra de correção nova, que é a partir de 2012, dessa data, de 4/5 de 2012, que houve essa alteração na rentabilidade da poupança. Então, a partir de 8,5% tem essa regra nova de 0,5% ao mês, e quando a Selic estiver igual ou abaixo de 8,5%, ela tem a rentabilidade de 70% da Selic. Antes disso, aplicações até 3 de maio de 2012 era simplesmente 0,5%, independente do patamar da Selic, praticamente essa era a regra. E desde 4 de maio de 2012 houve essa mudança. Então você coloca aqui a opção nova, clica em corrigir o valor e veja que o valor é de R$14.315,22. Mas aí você pode pensar, poxa, mas Tesouro Selic tem imposto de renda, tem a taxa de 0,20% ao ano, a poupança é isento de imposto de renda, será que ainda assim vale a pena? Vamos lá, vamos fazer as contas. Na simulação que nós acabamos de fazer, o Tesouro Selic trouxe R$17.537,98 ao final desse período de 1/3 de 2020 a 1/3 de 2026 para uma aplicação de R$10.000. Tirando os 15% da rentabilidade, que foi R$7.537,98, veja aí que ainda sobra uma rentabilidade de R$6.407, valor final de R$16.407,28, contra a poupança, onde o valor final foi de R$14.315,22, a diferença ainda é de R$2.092,06. Veja que é uma diferença substancial para um período não tão longo, suponha aí são 6 anos praticamente. Então veja que é uma diferença relevante. Então, se você ainda está com o seu recurso, você ainda aplica em poupança, é importante que você busque conhecimento. Se essa demonstração ainda não foi suficiente para que você se convença que você está perdendo dinheiro aplicando em poupança, então procure conhecer, procure entender, porque isso está dilapidando o seu patrimônio. Tesouro Selic, Tesouro Reserva, CDBs ou caixinhas dos bancos digitais são melhores opções do que a poupança hoje em dia. Então, como funciona a forma de rentabilidade da poupança, pessoal? Funciona como o que o mercado chama de subcontas. Isso quer dizer que, suponha que você esteja abrindo uma poupança agora e você faz o primeiro depósito em qualquer dia 9 de qualquer mês e você coloca R$200. Esses R$200 só terão a rentabilidade acrescida depois que fizer 30 dias de tempo de aplicação, ou seja, no dia 9 do mês seguinte. Se você fizer depósitos em datas diferentes, é considerado como uma nova abertura de uma subconta. Por exemplo, se você fez R$200 no dia 9, vai abrir uma subconta com R$200 no dia 9. Se você fez R$1.000 de depósito no dia 10, será aberta uma subconta dentro da sua conta poupança de R$1.000 no dia 10. Então, no dia 9 do mês seguinte, haverá o acréscimo de rentabilidade referente ao 0,5% de poupança sobre os R$200 no dia 9. E no dia 10, somente, haverá o acréscimo da rentabilidade para os R$1.000 da subconta do dia 10. Então, diferentemente do Tesouro Selic, do Tesouro Reserva
e dos CDBs, há essa regra de subconta na poupança. Como funciona nos demais, no Tesouro Selic, no Tesouro Reserva e nos CDBs? Simples. O primeiro saldo que entra é o primeiro saldo que sai quando você solicita um resgate. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se você, no Tesouro Selic, depositou R$1.000 no começo de 2024 e mais R$1.000 no começo de 2025 e você precisar de um depósito de R$1.200, quando você solicitar, automaticamente o sistema da sua corretora ou do seu banco vai fazer a retirada dos R$1.000 corrigidos que você fez em 2024 e a diferença do que você fez na sequência. Então, acaba sendo diferente e acaba afetando a sua rentabilidade. Por exemplo, vamos ver esse exemplo que está na tela para subcontas de poupança. Suponha aqui novamente que no dia 9, esse indivíduo, esse investidor, fez um depósito de R$200 e na subconta do dia 10 ele tem R$1.000. Se esse investidor, o dono dessa poupança, solicitar R$800 de retirada no dia 9, o sistema do banco vai pesquisar na subconta do dia 9 dessa poupança, vai verificar que só tem R$200. Poxa, falta mais R$600 para completar essa retirada de saque. Então, o próximo dia a ser consultado é o dia 10, que tem R$1.000. Então, sendo assim, o sistema do banco retira a diferença, R$600, da subconta do dia 10. Então veja, ele retira os R$600 da subconta do dia 10 para atender a retirada do dono da poupança de R$800. Mas perceba que o saque foi solicitado no dia 9. Isso quer dizer que esses R$600 que foi tirado estava a um dia de fazer aniversário. Só que como foi retirado no dia 9, esses R$600 perdeu a rentabilidade praticamente de um mês. Então, além da rentabilidade da poupança estar aquém em termos percentuais de um Tesouro Selic, por exemplo, ainda tem essa particularidade das subcontas que faz ainda com que o patrimônio seja dilapidado ou você perca potencial de rentabilidade do seu patrimônio investido em poupança. Então, para responder à pergunta, é o fim do Tesouro Selic, pessoal? Voltando ao tema do Tesouro Reserva, será que o Tesouro Reserva marca o fim do Tesouro Selic? E a resposta curta com certeza é não, porque os dois títulos têm praticamente a mesma lógica econômica. Mesma indexação à Selic, mesmo risco soberano, mesma função dentro de uma carteira. Então o Tesouro Reserva não elimina o Tesouro Selic. Ele apenas amplia as opções operacionais dentro do Tesouro Direto. Então, na minha visão, ele vai melhorar o acesso ao Tesouro Direto, principalmente para investidores iniciantes que estão começando a reserva de emergência, ou para aquelas pessoas que valorizam extremamente ter a liquidez imediata, né? Poder baixar imediatamente, o que, na minha opinião, acaba não sendo tão relevante se você tem o seu planejamento financeiro em dia. Você consegue aguardar pelo menos um dia para utilizar a sua reserva de emergência para o uso em uma emergência. Ou seja, não é uma revolução no mundo dos investimentos do Tesouro Direto, mas pode ser uma evolução interessante na experiência do investidor. E eu quero saber, e você? Aonde tem a sua reserva de emergência alocada? Tesouro Direto? Vai aderir ao Tesouro Reserva? Está nas caixinhas dos bancos digitais ou ainda está na poupança? Espero que a resposta seja pelo menos em uma delas. Agora, se você ainda não tem a sua reserva de emergência composta, é importante pensar nisso o quanto antes, pois imprevistos são previstos e não ter uma reserva de emergência composta pode tirar a sua sanidade em momentos de problemas. Afinal, não ter disponibilidade e liquidez financeira em um momento de emergência pode ser extremamente estressante e por isso que esse canal existe, por isso que a Profix existe, para trazer dicas, para trazer conteúdo, para trazer educação financeira, para tornar a sua vida ainda melhor.
Portanto, novamente, se você ficou comigo até o final desse vídeo, dá aquele like, compartilha com as pessoas que você conhece que possam e precisam entender esse conteúdo para poder evoluir ainda mais financeiramente. E se você gostou do conteúdo, considere-se inscrever. Todas as quarta-feiras a gente está disponibilizando vídeos como esses aqui no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui nessa jornada aqui no YouTube. E também nos siga nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. Aqui na descrição do vídeo você vai ver os nossos perfis. Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você. Até a próxima. Nos vemos por aí.